Olha, gente, são 5 horas e 36 minutos e no segundo dia de reunião com os governadores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que o Brasil vai voltar ao normal e que acabou a fase de disseminação de ódio. Lula também afirmou que os bancos estatais devem emprestar quantias que forem suficientes para atender os estados brasileiros. A gente separou um trecho do discurso de Lula aos governadores para exibirmos agora. Nós sabemos que os governadores querem discutir uma série de coisas que muitas vezes parece que nós não queremos discutir, mas nós temos que discutir. A questão do ICMS é uma coisa que está na cabeça de vocês desde que foi aprovado pelo Congresso Nacional e é uma coisa que nós vamos ter que discutir. Nós podemos acertar, nós podemos dizer que não pode ou que pode, mas a gente não vai deixar de discutir nenhum assunto com vocês. E esse é um dos papéis que eu acho que eu posso cumprir nesse país. É tornar a política brasileira mais civilizada, mais humanista, mais democrática e muito mais solidária. Da minha parte, eu quero que os governadores saibam que a porta do gabinete estará aberta, o telefone estará pronto para atender qualquer demanda e que nenhum governador tenha qualquer preocupação, qualquer cisma de telefonar para falar bem do presidente. Não, precisa telefonar para cobrar do presidente aquilo que o governador entende que deva cobrar. Muito bem, gente. Está aí a fala do presidente Lula em reunião com os governadores de estado. Serrão, é exatamente aquilo que a gente estava dizendo, né, em relação ao suporte financeiro aos estados. Agora, do ponto de vista de política, é uma política que concentra muito recurso na mão do estado, né? O estado seria o grande salvador aí da pátria dos estados. Esse recurso, pensando aqui do ponto de vista muito simples, tentando decifrar aí tudo o que está acontecendo, os governadores tinham que ir a Brasília pedir esse recurso não deveria estar nos estados? Então, aí vem a mágica. No Congresso Nacional, pouca gente sabe disso, tem lá uma proposta muito bem montada de reforma tributária. Ela passou por todos os trâmites possíveis no Congresso. É só votar, é só aprovar ou não. Por que isso não acontece? Porque os estados preferem ficar na retórica da guerra fiscal. Não conseguem ter a visão do quanto é importante nós termos um país federalista de verdade, com a política do recurso descentralizada. Essa nova proposta de reforma tributária que está lá, ela prevê isso. Só que os nossos parlamentares trabalham muito, né? Não tem tempo para tratar dessa questão. Os governadores também, muito ocupados, também não tratam dessa questão. Mas ela está lá prontinha para ser debatida. Agora, qual é o problema? Vem aí um problema, um choque de concepção. Esse novo governo do PT, ele tem o entendimento de que as verbas têm que estar centralizadas na União para serem redistribuídas. E talvez esse não seja o melhor princípio para o Brasil. O Brasil é um país que, em tese, na letra morta do papel, é uma república federalista. Só que o nosso federalismo aqui é um federalismo de Araque. Nunca se cumpriu isso corretamente. Então você tem muito centralismo econômico em Brasília e pouco para o resto dos estados. É aquela velha história do mais Brasil, menos Brasília, né? Que foi advogada no governo anterior, esse tema continua valendo, essa discussão tem que acontecer. Agora, o presidente Lula hoje marcou um gol importante, porque ele disse que os estados, os governadores têm que cobrar dele. Então, é isso, ele abriu o caminho para a discussão política. Então, os governadores também têm que cobrar de suas bancadas no Congresso Nacional que cumpram o papel, que tragam o dinheiro. Vamos aprovar a reforma tributária, diminuir os gastos de União, Estados e municípios e o Brasil começar a andar como um país capitalista e civilizado. Agora, se isso não acontecer do ponto de vista político, a gente vai continuar do mesmo jeito. Esse é o problema. Você acha viável isso que o Serrão está dizendo, Piperno? É possível a gente pensar numa descentralização política no Brasil ou a gente vai continuar com Brasília sendo o centro do poder? Ô Paulo, desde a posse do novo governo, o ministro Fernando Haddad tem chamado a atenção para que
por fato de que a expectativa do governo é aprovar a reforma tributária ainda nesse primeiro semestre, e que o governo vai se empenhar nisso. Há duas propostas tramitando, há duas propostas praticamente prontas aí para votação, uma da Câmara, outra do Senado. Há quem considere, eu já vi vários tributaristas falando sobre isso, de que talvez a da Câmara ela aponte um caminho que beneficie mais quem paga imposto no Brasil, principalmente as empresas, porque ela prevê a unificação de quatro tributos, né? PIS, COFINS, IPI, enfim, mais um outro. A do Senado, ela já não é, digamos, tão enxuta assim. Mas, de qualquer forma, as duas estão lá para serem votadas. É óbvio que as duas casas têm que se conversar para se chegar a um único texto, mas o governo quer aprovar isso no primeiro semestre, porque o governo sabe que para ele também é importante e seria uma resposta que o governo daria para amplos setores da sociedade que estão esperando algo nesse sentido há décadas, para dizer o mínimo. Agora, a reunião de hoje ela foi muito produtiva, sim. E veja, em relação ao contato com os governadores, pelo menos quando foi presidente lá atrás, eu acho que o presidente Lula tinha uma relação bastante suave. Eu me lembro até da cerimônia lá, que definiu o Brasil como escolhido para sediar a Copa do Mundo, que tinha governador de todos os estados junto com o presidente, porque na verdade todo mundo queria um joguinho e um estado novo, e um estádio novo. Agora, a verdade é que também hoje saiu desse encontro a proposta de se criar uma federação de governadores aí, né, que teria representantes de todos os estados e do governo federal, exatamente também para se agilizar na tramitação dessas propostas, para que se facilite também pautas comuns e discussões comuns. Eu acho que foi um bom encontro, eu acho que emitiu um bom sinal.